Tudo bem, Luan? Bom dia, eu sou Antônio Luque da Rádio CBN Campinas. Não tem como a gente falar de outro assunto, mas eu preciso me colocar no seu lugar naquele momento em que você declarou após a derrota para o Novo Horizontino. Você sai de cabeça quente com uma derrota, numa situação delicada, e você fez ali meio que um desabafo do que aconteceu no jogo. Repito, sei que você está ali com a cabeça quente, com a questão do resultado, que complicou ainda mais a situação do Guarani, mas a repercussão foi muito grande. Como é que isso chegou até o vestiário do Guarani? E se você se arrepende de alguma coisa do que você falou depois da partida contra o Novo Horizontino? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Como você falou, né? Acho que sair de cabeça quente num resultado que, ao meu ver, um jogo que a gente tinha totais condições, a gente jogando em casa, um repertório pra gente, né? E partidas boas dentro de casa, com vitórias. A gente estava 3 meses sem perder aqui dentro da nossa casa, então a expectativa era muito grande, né? E quando acontece algo que realmente você queria ganhar e acontece ao contrário, você se frustra, né? Como eu saí ali muito bolado, né? E aí foi algo que eu soltei do meu coração, mas ali foi ao todo, especificamente não foi direta para ninguém, né? Ali foi é o nosso grupo mesmo, porque é a gente que está ali dentro de campo, é a gente que faz acontecer, entendeu? Luan, tudo bom? Vinícius Abarca, Vinícius Bandeirantes. É uma derrota muito doída, né, para o Novo Horizontino aqui na terça-feira, o Guarani aí a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. Eu queria saber como que o elenco recebeu essa derrota, tanto no vestiário após a partida e também durante a semana, e como vem sendo esse período de preparação de vocês, pensando no complicado jogo contra o Goiás amanhã. Uma derrota, né, cara? Ainda mais em fase final, o jogo que a gente precisava ganhar, né? Mas é aquilo, né? Tem 4 jogos pela frente, com totais condições ainda. A gente tem que seguir com a cabeça firme, cabeça boa, O grupo tá focado em prol dessa vitória fora de casa, que vai ser um jogo difícil, mas não é impossível. Bom dia, Luan. Diego Alves, da EPTV. No intervalo do jogo contra o Novo Horizontino, eu entrevistei o Gabriel Bispo para a transmissão e ele criticou muito a postura do time nas jogadas de bola parada que resultaram nos gols do Novo Horizontino, né? E jogos para trás, né, contra o Botafogo de Ribeirão, por exemplo, o Guarani toma uma virada também num lance de bola parada. Isso passa muito por desatenção ou uma coisa que está sendo talvez uma dificuldade em treinamento? O que faz mais a diferença nesses lances assim, que acabam resultando, né, em gols que deixaram pontos importantes pelo caminho para o Guarani? Não tem como te dizer, né? Bola parada é o que o futebol, né? É o que acontece, a gente não tem como falar, mas é algo que a gente treina diariamente, bola parada, né? É algo que a gente vinha pecando nisso, né? Tomando alguns gols talvez de desatenção, né? E aí, no jogo desse, na dificuldade dessa, a atmosfera que a gente estava bem no jogo, impondo bem o ritmo, chegando lá na frente, e a gente acaba tomando dois gols de bola parada, um pouquinho que é algo que fica assim, entristece ali dentro de campo, porque você vê que diariamente você treina aquilo dali, a gente repete bastante, entendeu? Para não cometer esse erro. Ô Luan, é claro que vocês estão numa situação bem delicada, e assim, o torcedor, às vezes ele se pergunta, e tenta montar esse quebra-cabeça, o porquê que o Guarani chega nessa reta final de Série B, uma situação bem desesperadora. Você disse, é possível, são 4 jogos, o Guarani não depende mais das forças, né? Precisa torcer aí também por uma combinação de resultados que envolve equipes que estão ali brigando na parte de baixo da tabela. Você chegou no começo da Série B. Antes da Série B, o Guarani já tinha um desempenho ruim no Campeonato Paulista, mas você não estava aqui, então eu não posso te perguntar a respeito do que aconteceu. Mas na tua visão, qual foi o grande pecado do Guarani nessa Série B para chegar nessa situação, na reta final, em uma difícil missão de escapar do rebaixamento? Envolve tudo, né, cara? Envolve tudo. Eu que tô aqui cheguei no começo da Série B, né? A gente tinha uma expectativa muito, muito grande de fazer um bom campeonato, né? Mesmo com essa dificuldade que tiveram no Paulista, né? Com chegada de reforços. A gente implementou
algo assim, nós mesmos aqui, jogadores, né, se fechou bastante, até o pessoal que acabou indo embora, mas infelizmente é o futebol, né, cara? A gente não tem como saber o porquê, agora pensar o que aconteceu, né? Não tem o que falar, o futebol é isso. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, e assim é o futebol. Luan, se pegasse a campanha do Guarani no segundo turno, hoje o Guarani não estaria na zona de rebaixamento, também não estaria brigando para cair, mas o primeiro turno foi muito ruim, apenas 11 pontos conquistados. Queria saber o quanto que esse primeiro turno vem atrapalhando na campanha do Guarani durante toda a Série B, chegando aí nesse final de campeonato com uma difícil missão de escapar do rebaixamento. Como você falou, né? Acho que a gente fez um segundo turno assim de estar ali brigando entre os 10, né? Se a gente fizesse a mesma coisa no primeiro turno, mas infelizmente a gente teve 2 vitórias e 5 empates. Muito pouco. Mas pelo menos feito uns 20 pontos, não estaria hoje nessa situação. Entendeu? Mas é complicado, como eu falei, o futebol é isso, cara. Não tem o que fazer agora, olhar para trás e ver o que foi feito de errado. Não tem, futebol é isso. Agora é levantar a cabeça e procurar buscar as vitórias que a gente tem pela frente, né? E torcer aí, né, pelos resultados de outros, mas principalmente a gente tem que fazer a nossa parte. Luan, depois do jogo contra o Novo Horizontino, um dos alvos, né, da torcida pelo resultado que aconteceu foi o goleiro Pegorari, né? Principalmente por conta do primeiro gol. Como o Pegorari absorveu esse pós-jogo, assim, vestiário? Como é que vocês sentiram o clima com ele, assim, no vestiário? Como é que ele estava, assim, depois desse jogo com o Novo Horizontino e também, né, nesse pós-jogo nos últimos dias com vocês no grupo? Não, fica chateado, né? É o que eu falei, o que a gente vinha treinando, bola parada, principalmente ele, goleiro ali, né? A gente fica chateado por ele também, né? Mas ele é um cara já experiente, né? A gente abraça sempre aqui todos. É um cara que eu sempre brinco diariamente. A gente sempre tá ali trocando conversas e brincando, mas é algo que chateia, né? A expectativa que a gente estava de um jogo que a gente tinha total condição de ganhar aqui, 2 bolas paradas, a gente acaba perdendo o jogo. Então, é levantar a cabeça, cara. Não tem o que falar nesse momento, é levantar a cabeça. Luan, só para ficar à vontade, se você quiser falar disso ou não ainda, até a respeito dessa situação do Pegorari, que teve alguns jogos em que ele veio a público e falou também da baixa eficiência do ataque em alguns jogos, né? E ali, quando você saiu, repito, com a cabeça quente, você citou também os 2 gols de bola parada. E essas declarações chegam ao torcedor e ele vai montando alguma coisa parecida assim. Essa tua fala não foi diretamente ligada a ele por conta do que ele já tinha deixado público também sobre a falta de eficiência do ataque, só para a gente não ter nenhum tipo de polêmica aqui. Não, em nenhum momento, como eu falei aqui para você aqui agora, né? Ele é um dos caras que eu mais brinco no dia a dia, a gente sempre tá junto ali, então a gente sempre brinca, mas faz parte, ele veio aqui, falou do ataque, né? E como outros jogadores também ia sempre estar falando, porque a gente se cobra aqui dentro, entendeu? Não é apontando para um e para outro, é todo mundo, é no geral, entendeu? É no geral, não tenho o que dizer mais nesse momento. Luan, o Guarani não vence lá em Goiânia há 22 anos, né? Uma série complicada de derrotas e empate. Queria que você falasse sobre esse assunto também, uma projeção para o jogo de amanhã. Muito tempo sem vencer, mas isso não cabe a nós. Eu não estava aqui, né? Esse ano a gente tem que ir para lá com a cabeça erguida, buscar essa vitória que a gente precisa, senão vai tudo de ladeira abaixo. Então a gente tem que fazer o que for possível para sair de lá vitorioso.